Aleluia. Graça e paz. Amém. Graça e paz, irmão. Amém. Aleluia. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Quem precisa ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Então fala para o seu irmão, Deus vai falar comigo. Espero que Ele fale contigo. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 12. Nós estamos iniciando uma campanha, a campanha Realizando Sonhos. Quantos têm sonhos aqui? Glória a Deus. Aleluia. Você acredita que você serve a um Deus que Ele pode realizar esses sonhos? Eu creio. Aleluia. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Jó capítulo 12, versículo 6. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Podem sentar. Glória a Deus. Pai querido, Deus amado, é na tua direção, Pai, que nós começamos mais essa campanha. E nós sabemos que o Senhor é o único que pode realizar os nossos sonhos. E a tua palavra diz que é o Senhor que quer realizar os desejos do nosso coração. E Pai, eu peço que cada um que esteja aqui não escute a minha voz, mas escute o Senhor falando no coração de cada um. E Deus, e todo impedimento, todos os demônios que venham se levantar contra uma obra que o Senhor queira fazer agora, que sejam amarrados e lançados fora, lançados no inferno, no nome de Jesus. E peço que o Senhor acampe ao redor dessa igreja, acampe ao redor de cada um que está aqui, para que a sua vontade seja feita, para que a sua vontade seja cumprida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus coloca tudo. Quando eu li isso aqui, eu falei: Deus, eu não estou entendendo. Isso está um pouco demais para mim. Porque o rei Salomão fala lá em Provérbios que aqueles que provocam a Deus amam a morte. Amam a morte. Miriam, irmã de Moisés, segundo a história, 13 anos mais velha, porque provocou a Deus, Deus colocou por um tempo sobre a vida dela uma lepra, e ela precisou ficar fora do arraial. Ela não podia ficar com a presença de Deus. Arão, o sumo sacerdote, levantado por Deus, porque provocou a Deus, ele não entrou na terra prometida. Aí vem Jó e escreve isso: os que provocam a Deus estão seguros. Pior, nas suas mãos Deus impõe tudo. Falei: Deus, eu não estou entendendo. Porque o Senhor não aceita quem te provoca, então por que essas pessoas estão seguras? Por que o Senhor põe tudo na mão delas? O Senhor zela por elas. E saindo um pouco do contexto bíblico, nós começamos a ver muitas pessoas que fizeram muitas coisas, que zombaram de Deus, provocaram a Deus, e Deus mostrou a sua ira. Tem muitos jovens aqui que não devem nem se lembrar disso, mas Tancredo Neves, em 1985, se eu não me engano, quando ele
falou que ia ser o presidente da República, e ele falou: se eu tiver 500 votos a mais do meu partido, nem Deus me tira a presidência. Um dia antes de tomar posse, ele estava sendo sepultado. John Lennon, numa entrevista que ele deu numa rádio, ele falou assim: os Beatles é o que veio trazendo na época uma rebelião, né, que era o rock and roll, os rebeldes na época. Ele falou: nós seremos mais famosos que Jesus. Tomou 5 tiros. De acordo com o legista, 3 eram fatais. Quer dizer, se um não matasse, o outro matava; se o outro não matasse, o outro matava. Não tinha como escapar. Quem é bom entendedor sabe. Quando fala de Deus, falou de Jesus, falou do Espírito Santo. Marilyn Monroe, um pregador famoso, foi num show dela, guiado pelo Espírito Santo, falou: olha, você não precisa ter essa vida. Você não precisa continuar desse jeito. E ela falou: eu não preciso do seu Jesus. Na outra semana ela foi encontrada morta no apartamento. O Titanic, o criador do Titanic estava na entrevista e perguntaram para ele: olha aqui, fala alguma coisa para a imprensa sobre a segurança desse barco. O maior barco naquela época. E ele fala: nem Deus afunda esse navio. Quantas viagens o Titanic fez? Nem meio. Tanta coisa que ele podia ter falado sobre a segurança do navio. Mas ele afrontou a Deus. Aí vem Jó e escreve isso: que Deus cuida dessas pessoas. Que Deus zela por provocadores. E eu falei: Deus, eu não estou entendendo. Eu não faço a mínima ideia agora o que é que o Senhor quer falar aqui. E Deus começa a me explicar. Nunca provoque a minha ira, porque eu sou Deus e eu sei retribuir. Nunca zombem de mim, porque eu sou Deus e a vingança está nas minhas mãos. Eu falei: tudo bem, Deus. Mas continua me explicando, que eu ainda não estou entendendo nada. Quem tem sonhos? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos. Então essa palavra é para você. Essa palavra aqui é para você. Porque o que Deus me revelou hoje só vai acontecer com os que provocarem o seu milagre. Glória a Deus. É para você provocar o seu milagre. Sabe por que muitas vezes você continua do mesmo jeito e os seus sonhos não se realizam? É porque você está na inércia, não faz nada. Pastor, eu fui na campanha e o pregador falou lá comigo que eu ia arrumar um emprego. Já tem 3 meses. É de Deus esse pregador? Você entregou o currículo? Não. Você não é de Deus. Você acha que alguém vai ver você? Naamã estava com lepra. General, era o cara. Aí a serva dele falou: olha, meu senhor, se o senhor fosse lá na minha terra, porque lá na minha terra tem profeta, o senhor não ficava mais desse jeito. Só queria mudar, você ia ser curado.
foi lá. Quero falar com o profeta. O profeta nem deu ideia para ele. Ó, fala para ele ir lá e mergulhar lá no Jordão 7 vezes. Naamã, o usado, ainda falou, mas peraí, tanto rio, mas logo no Jordão? É lá no Jordão. O profeta que profetizou. A obrigação do profeta é profetizar. Porque o profeta, ele é a voz de Deus aqui na terra. Ele profetizou. Agora, Naamã foi provocar o milagre. E de acordo com o que o profeta falou, Naamã foi fazer. Foi mergulhar 7 vezes. É muito fácil falar da vida dos outros. E eu quero dar o meu testemunho. Eu já estava casado, eu pagava aluguel. Tinha uma casa arrumadinha. E um dia, a minha esposa perdeu o emprego. Na mesma semana, no meu serviço, eu trabalhava no hospital. Na mesma semana, estava tendo uma revolução lá. Entrou uma diretora nova e estava uma bagunça. Na hora que ela assumiu, é o que a gente costuma falar, né? Que a barca passou e levou 2/3 do hospital embora. E essa diretora, ela não gostava de mim, porque eu era responsável pela internação e eu barrava todo mundo que vinha com a ficha errada. Mandava todo mundo embora, falava, está errada a data, você não pode internar, que não gosta, e os médicos estavam zangados comigo. Mas era procedimento, eu tinha que fazer. Quando foi na outra semana, a gente preocupado por causa de uma demissão, chegou a minha. Eu fiz parte da segunda barra. Eu falei, e agora? Desempregado, pagando aluguel, o que nós vamos fazer? Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos, vamos arredondar, desempregado. Eu saía todos os dias, eu pegava carona para não pagar a passagem, porque eu sempre tinha o dinheiro de volta, eu arrumava o dinheiro da volta. Mas para ir, eu falei, não, vou de carona. Essa Belo Horizonte inteira tinha meu currículo. Aqui no bairro, então, esse Diário desse Comércio, Rede Globo, para tudo quanto é lá de onde eu via a porta, eu entrava e enfiava lá currículo. Estava alguma coisa aí todo dia. Nada, absolutamente nada. E a gente sabe que quando a situação aperta, dívida vem, e você troca os pés pelas mãos, e as coisas vão funcionando, tudo ao contrário. E com 2 anos, eu já não tinha mais reputação, porque não trabalho, só fico em casa. Nunca falaram para mim, mas é o que normalmente fala, encostou na mulher, por aí, não quer saber de nada mais. E um dia eu estava de saco cheio daquilo tudo. Eu falei, a minha vontade, porque eu não tinha uma família, não tinha nada, os amigos já tinham ido embora. E não era porque eu era gastador, não, é porque na hora que você passa a pedimba mesmo, não fica ninguém com você. Sendo humilhado, a minha esposa levava comigo, sabe o que eu fazia? Eu ia na casa da minha sogra, com um prato, chegava lá, posso pegar comida aqui? Pode, ela achava que era para mim. Eu punha a comida no prato, levava para casa, punha na marmita dela e comia um pão. Eu via comida, era final de semana, quando estava todo mundo, aí eu comia. Eu dava prioridade para ela. E um dia eu entrei, ela saiu 8 horas da manhã, eu entrei dentro de casa com um monte de currículo assim. Eu cheguei na cama assim, eu estava cansado, eu estava esgotado, não queria saber de mais nada.
Eu ajoelhei e comecei a orar, falar com Deus como sempre. Só que desta vez, não foi uma oração normal. Eu comecei a colocar para Deus, eu falei, Deus, olha aqui o meu currículo. Eu não acredito que em Belo Horizonte não tenha uma porta que pode me receber. Eu não acredito. Desculpa, eu não acredito. Eu não sei o que é que está acontecendo. E comecei a contar, olha aqui, estou com fome, eu sou obrigado a pegar carona, os outros falando que eu não dou dinheiro da gasolina, mas é porque se eu der eu não volto, aí eu tenho que voltar a pé. O senhor pode olhar meu currículo, já fiz de tudo nessa vida. Já fui pedreiro, motorista, já mexi com flora, a última que eu parei foi no salão. Graças a Deus. Amém. 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 Deus. É a Deus. Mas naquele dia eu desabafei. E eu falei com Deus, Deus, depois de tudo, eu nunca vi Deus tão perto de mim como naquela vida. Parecia que Deus estava sentado do lado assim onde eu estava ajoelhado. E eu falei, Deus, olha, eu vou sair agora. E eu não vou voltar para casa sem um emprego na mão. Eu não volto, eu não aceito. Eu vou sair agora. E eu não volto sem esse emprego na mão. Só que eu não saí. Porque na hora que eu acabei aquele tete a tete com Deus, parece que eu tinha um elefante nas minhas costas assim, que tirou. Só que eu estava cansado. Isso era, eu comecei 8 horas, devia ser umas 10h40 mais ou menos, e eu deitei na cama, eu consegui ter força para ir para a cama. E ali eu apaguei, acordei, devia ser umas 4 e pouquinho. Aí eu perdi hora, eu devia ter saído, passei a mão nos currículos, saí correndo para a rua fora, que eu ainda ia buscar a minha esposa, eu nunca deixei de buscar ela. Passei a mão nos currículos, saí entregando um pouquinho, cheguei lá onde ela trabalhava. Ela trabalhava no primeiro andar, embaixo era uma flora. Eu encontrei com o dono da flora, igual todos os dias. Todos os dias. E eu com o currículo na mão, com os poucos que sobraram. Ele passa por mim, tudo bom, me abraçou, não sei o que, depois a gente conversa que eu estou completo. Passou. Na hora que ele chegou no balcão da loja, ele falou, o que você vai fazer hoje? Não falei nada. Vou pegar a Virgínia aqui e mandar ela para casa. Vamos a São Paulo? Você está doido? Para São Paulo? O que eu vou fazer em São Paulo? Não, eu preciso buscar umas flores lá, porque eu tenho uma festa. E na época foi R$80 o que ele me pagou. Devia ser mais ou menos 1/3 de um salário mínimo. Aí eu falei, eu vou olhar para a Virgínia e vou ver mesmo. Aí estamos vindo embora, eu falei, ele me chamou para ir lá, ir para São Paulo. Mas quanto tempo? Não, você vai hoje e volta amanhã. Ela, vai lá, meu filho. Eu falei, é isso. Daquele dia em diante, eu nunca mais fiquei sem trabalhar. Glória a Deus. Daquele dia em diante, eu fui no primeiro dia. Parece que Deus me colocou assim, ó, vai lá porque ele não vai chegar em São Paulo. E eu fui para São Paulo, eu levei o caminhão na ida e na volta. E ele falou, se não fosse você, eu não conseguiria. E eu fui agradecendo a Deus, porque na época eu estava recebendo R$80. Deus, que bom, nossa, o cara trabalha 30 dias para receber, sei lá, 100, não sei quanto, e eu estou recebendo 1/3 desse negócio, num dia, para ir e voltar. E dali em diante ele falou, pô, cara, gostei de você, ó, pode ficar aqui. Vou te pagar, não vou te pagar salário não, vou te pagar dia. Vou te pagar diário, né? Mais do que o cara que era motorista dele. Depois o dono lá do salão fechou, separou a sociedade. E eles não me deixavam trabalhar lá, porque marido e mulher não podem trabalhar junto. Aí os dois me chamaram para trabalhar. Eu falei, já que agora eu tenho poder de escolha, eu vou onde a minha esposa for. E os dois aceitaram. E eu fui trabalhar com ela. Entrei lá como manobrista. E eu falei assim, Deus, não é isso que eu quero.
Com 6 meses, eu estava dentro do salão, trabalhando de auxiliar. E eu falei, Deus, não é isso que eu quero. Com mais 6 meses, Ele me passou para profissional. E eu sou profissional até hoje. E não estou aqui tirando onda. Pode bater lá no salão, em todos que eu passei. Pergunta lá como eu sou. Deu pepino? Pode entregar na mão. E esse ele vai saber fazer. Esse ele vai dar o jeito dele, ele sabe que vai fazer o negócio acabar. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu coloquei para Deus o seguinte: Deus, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero fazer parte dos melhores. E um dia eu cansei de ser empregado. Eu falei, Deus, eu não quero mais ser empregado. Estou cansado. Não quero, porque eu sou autônomo, não devo nada para ninguém, mas eu estou dentro da casa dos outros. Aí, um que não pode receber ordem, receber ordem, cada um tem um time doido. Todo mundo é diferente. Eles estão errados? Não, mas eu estou dentro da casa deles. E dentro da casa deles eu tenho que submeter a coisas que eu não devia submeter. E eu falei, eu não quero. Minha empresa está aberta. Eu morava num quadradinho que era menor do que esse altar aqui, ó. Era uma cama. Quem já foi lá? O pastor todo já foi lá no quartinho lá na sala, né, pastor? Pequenininho, e um banheirinho. Falei, Deus, eu não quero isso mais. Eu não aceito isso mais. Hoje eu tenho a minha casa. Eu falei, não quero andar a pé. Ah, não é mentira? Não, não sou não. Se o filho do diabo pode, eu também posso. Glória a Deus. Se o filho do cão pode, eu também posso. Porque o meu pai, ele pisa de ouro. Meu pai, ele pisa de ouro. Eu falei, se eles podem, eu também posso. Não quero nada que a minha mão não alcance. Mas Deus, eu não vou andar de qualquer jeito. O primeiro carro que eu tive foi um Fusquinha. Misericórdia, eu mesmo, o cara que me foi embora, graças a Deus eu me entreguei essa peste. No meio do caminho andando do carro, o cara me liga, o carro não está funcionando não. Eu te entreguei ele funcionando. Se ele sair para lá e depois eu comprei um Opala. Quem aqui do bairro que conhece o Afonso ali, eu comprei um Opala do Afonso, paguei R$500 no Opala. Eu me achava naquele Opala dele, eu feio que doía. Ele era bom, era feio, todo mundo olhava, rapaz, esse Garcia é feio. Eu falei, Deus, eu não quero isso mais. Só que o senhor sabe que eu não tenho condição de ter. Mas o senhor sabe que eu trabalho. Então, abre as portas. Eu nunca comprei um carro acima da tabela. Todos os meus carros, o último que eu tinha antes desse aqui, eu falei, eu preciso trocar de carro. Eu não quero mais esse carro. Todo mundo, na época eu tinha um Peugeot, todo mundo dando 12, 11. Esses estão doidos, o carro custa 22. Aí eu levei aqui no meu mecânico e falou, você vai gastar 5 mil nesse carro. Eu tenho que trocar suspensão, tenho que trocar pneu, tenho que fazer um monte de coisa. Eu falei, Deus, eu vou dar os 5 mil, não dou mais nada, que é o que eu ia gastar nele. Cheguei lá no portal e falei assim, eu te entrego o carro por 17 naquela Export lá. A minha esposa gostou daquela Export lá. Dou 17 mil, o cara pode levar. Tudo que eu tenho é Deus que me dá. Eu nunca deixei de trabalhar. Como eu falei, Deus, olha para o meu currículo. O senhor sabe que eu não sou sem vergonha, que eu sou vagabundo, não sou nada. O senhor sabe que eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 12 anos. Vendendo chupisco. Bom, dá dinheiro. Eu tinha uma caixinha lá em casa, lá com igual caixa de registrador, um negócio bonito, só ia dando nota, uns moedão de R$1 que tinha assim, ó, não sei quem é. Dá dinheiro. Sempre trabalhando. E eu fiz, naquele dia, eu me lembrei de Ezequias. Que Ezequias provocou um milagre para a vida dele, que era continuar vivo. Ele soube conversar com Deus e falar, Deus, olha, se tu quiseres. Ele mostrou a dependência dele em Deus.
que Deus era maior do que ele. O Senhor sabe que eu tenho andado nos caminhos do Senhor, que eu tenho andado em retidão. E ele vira e começa a chorar. O profeta de Isaías, que já tinha acabado de falar: arruma a sua casa que você vai morrer. No meio do caminho, Deus falou: volta lá e fala que eu estou dando mais 15 anos de vida. E muitas outras histórias, aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, ela provocou um milagre. Ela não podia estar no meio. Aquele lugar onde ela foi passando, todo mundo ficou impuro, segundo a lei. Ela falou: não quero saber se todo mundo está impuro, eu vou contra tudo agora, porque eu sei que quem está lá é o que pode fazer tudo. Mas para mim ser curado, para mim receber a minha bênção, eu preciso ir provocar isso. Eu preciso provocar para que a bênção chegue para mim. Promessas, nós temos um monte. Por que elas não são derramadas em nós? Porque nós não provocamos. É porque nós não provocamos. E a palavra de Deus hoje é: você quer a realização do seu sonho? Não quer? Então comece a provocar o milagre. Comece a provocar o milagre. Se você não provocar, você fica nesse... Na hora que foi isso mesmo. E a palavra de Deus hoje é: eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu estou com o livro aberto para escrever. Mas venha me provocar. Venha me provocar. Se precisar, broste. Chore. Mostre para Deus a sua situação. Mas o principal, Deus, a minha história não vai continuar da mesma forma. A minha história não vai continuar da mesma forma. Agora, isso tudo que eu falei aqui, para mim é supérfluo. Porque são coisas materiais. Eu não levo nada disso embora. Naquele dia, na presença do Senhor, Deus escreveu toda a minha história. Toda. Não foi mais ou menos, não. Só na parte material, não. Foi toda a minha história. Porque uma coisa que eu falei para ele: Deus, mesmo que o Senhor não faça nada para mim, eu estou no fundo do poço. Eu ainda tenho esperança, porque não tem terra por cima. Mesmo que eu continue aqui, eu não acredito nisso. Mesmo que eu continue no fundo do poço, eu não posso perder o Senhor da minha vida. Foi aonde o meu ministério fez isso. Naquele dia, todas as humilhações, as vergonhas que eu passava, as acusações que tinham de mim, porque quando eu falo que não eram os amigos, não, começaram dentro de casa. A única pessoa que ficou do meu lado foi minha esposa. E mesmo assim eu tenho certeza que ela falou disso depois. Até de mim. Foi. Pode perguntar para ela. Eu falei: Senhor, se isso tudo é para sair, que saia. Mas eu não posso perder o Senhor da minha vida. Vai ser uma transformação naquela hora. Na hora que eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia igual eu lia antes. Na hora que eu falo com Deus, eu não falo igual eu falava antes. Porque naquele momento eu mostrei para Deus que eu estava sendo responsável. E responsabilidade traz autoridade. Porque naquele momento, de verdade, eu tive completa certeza da minha salvação. Eu falei: eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Jesus me lavou.
E agora eu estou coberto por esse sangue. Agora sim eu estava preparado para fazer as obras que Deus fazia, que Jesus fazia e muito mais. Glória a Deus. E eu vi Deus falando isso comigo hoje. A sua história mudou, porque isso aqui Deus me deu hoje. Ontem eu fiquei quebrando cabeça para Deus, o que eu falo. Deus me deu isso aqui hoje, depois do almoço. Eu estava até zonzo. Deus falou: olha, naquele dia a sua história mudou, porque você me provocou. Você não provocou a minha ira, mas sim a minha misericórdia na sua vida. Glória a Deus. E é isso que Deus quer de você hoje. Você quer que os seus sonhos se realizem. Comece a provocar a misericórdia de Deus para você. Deus, ele não volta atrás. Eu tenho certeza que muitos não vão conseguir nem orar, vão só chorar. Mas grandes respostas vieram, não foi por orações, e sim pelas lágrimas. Porque você ora aqui, mas é o Espírito Santo que pega a sua oração e leva para Deus. E é Ele que intercede com você junto ao Pai. E Ele sabe muito bem o que você não consegue falar aqui agora. Ele sabe muito bem o que é que a sua lágrima está dizendo e Ele entrega para Deus. Mas você vai precisar provocar. Sem você provocar, meu irmão, você vai continuar do mesmo jeito. Sem provocar, você vai continuar nessa inércia, nessa vidinha mais ou menos, e para mim está bom. E a palavra do Senhor fala: cada um viva segundo a sua fé. Se a sua fé é para isso aí, você vai viver assim para sempre. Se você quer ser caldo, Deus não vai pegar você como cabeça. Deixa você como caldo, assim você quer. Agora, se você falar: Deus, eu não aceito essa minha situação, não é assim mais que eu quero viver, não é assim que eu quero a minha casa, não é assim que eu quero o meu ministério, eu sei que Deus tem poder para fazer acontecer. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem poder e Ele quer fazer, porque a direção dele é essa: eu vou mudar a sua história. Primeiro me provoca. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Você vai começar a falar com Deus. Você vai começar a contar a sua história para Deus agora. Fala: Deus, eu não sei o que é que está para acontecer, mas eu preciso do meu milagre. E eu não vou sair daqui sem ele hoje. Da mesma forma que Jó fez com Deus, faça hoje também. Mas não se esqueça que Jó saiu mancando. Mas era o pacto dele com Deus. Naquele dia a história de Jacó mudou. Ele virou Israel. A nação que Deus escolheu. E toda vez que ele olhava para a terra, e ele andava, e ele mancava, ele sabia: Deus mudou a minha história. Eu paguei o preço da provocação, mas a minha história foi mudada. Então você agora começa a falar com Deus. Provoque a Deus agora. Aleluia. Fala: Deus, olha para a minha situação. Eu sei que esse não é o lugar que o Senhor quer para mim. Eu sei que não é esse emprego que o Senhor tem para mim. Eu sei que aquela casa ali onde eu moro não é a casa que o Senhor tem para mim. Comece a falar com Deus. Deus, Ele tem o melhor. Em 3 João fala que Deus quer que você prospere nos seus negócios.
Que você tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Deus, Ele sabe que você já está nas mãos dele, mas Ele pensa muito mais além disso. E como Jó escreveu, aqueles que provocam estão seguros, e Deus coloca na mão deles tudo aquilo que eles têm. É isso que Deus vai fazer com você hoje. Basta você provocar. É hora de fazer a diferença com Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Fala com Deus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei. Fala com Deus. Aos pés eu chorarei. Clame ao Senhor. Mas olha pra mim, que Ele ouvirá o seu clamor. eu humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Olha para mim, Deus. vestes tocarei,
Jó. Escreveu aqui no capítulo 42. E ele fala: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O que Deus tem para você, ninguém pode impedir. A realização dos teus sonhos, ninguém pode impedir. O que Deus tem para você é seu. Não serve para ninguém. É seu. Não serve para ninguém. É seu. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Aleluia. A gente sabe que as bênçãos vai daqui para aí. Amém. E na hora que eu falar assim, recebe a bênção de Deus para a realização dos teus sonhos, você faz do jeito que você quiser para pegar. Se você quiser pular da cambaiota, da estrela, você faz do jeito. Você é livre para receber. Estão preparados? Amém. Hoje você não sai daqui sem a sua bênção. Aleluia. Hoje você não sai sem a mudança de vida. Eu creio, Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem está pronto para receber? Glória a Deus. Aleluia. Vai para cá. Aleluia. A realização dos seus sonhos começa hoje. Amém. A realização dos seus sonhos começa hoje. Amém. Então é na autoridade do nome de Jesus, como profeta hoje, nesta casa, recebe a sua bênção em nome de Jesus.